eu decidi dar continuidade no assunto empreendedorismo e maternidade. Então, além dos vídeos que eu já compartilhei aqui, foram 5 da série, né? Mais um com a minha irmã. Então, totalizando aí, foram 6 vídeos. Se caso você não assistiu, assista. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o assunto que a maternidade, ela não nos limita, mas ela faz com que a gente enxergue a forma como a gente vive, como a gente trabalha de forma diferente, né? E trazendo isso para a questão do meu trabalho, eu via o quão eu estava, tipo assim, o tempo todo disponível para os meus clientes, o que eu não tinha meio que os horários de atendimento, de suporte ali no WhatsApp. E após o nascimento do meu filho, e após a licença maternidade, e após ter retornado 100% o trabalho, eu percebi que muitas coisas mudaram. O que eu tinha que dar prioridade, o que hoje, os horários que eu não abro mão. Então, essas coisas, eu entendi que foram muito benéficas para o meu negócio e para minha vida de modo geral, né? E quando eu tava vendo aqui o tema que eu ia trazer para vocês, eu falei, caraca, eu achei que eu não ia conseguir, principalmente agora, nessas 2 últimas semanas, que a gente teve uma mudança de rotina aqui dentro de casa. Agora o Stefano não mais trabalha em casa 100% comigo. Então, agora ele vai para o escritório. Então, eu fico mais tempo sozinha com o João Pedro. E essas 2 semanas me mostrou assim, nossa, né que dá para fazer os dois, por mais que tive que realmente dar algumas prioridades ali, mas é possível. É possível conciliar o trabalho e cuidar do meu filho. E eu quero trazer isso para vocês porque de modo assim que, claro, tem lá seus desafios, mas se a gente ir ajustando, organizando, ver o que faz sentido, dar prioridade para o que realmente é importante para você executar ali no trabalho, executar na questão do cuidar da criança, a gente dá prioridades para isso, faz com que a gente não se sinta sobrecarregada, porque essas 2 semanas eu achei que foram semanas bem agitadas, porém foram de forma que conseguimos passar e eu não me senti sobrecarregada, por mais que hoje eu não tenho mais 100%, ou melhor, 50% do Stefano aqui comigo, né? 50% por quê? Porque o Stefano ficava meio período com o João Pedro para trabalhar e agora tem essa questão aí de eu estar com o João Pedro praticamente aí o dia inteirinho. E trazendo isso, né, esse ponto de que a maternidade ela não me limitou, ela não me deixou limitada em questão de trabalho, mas eu consegui dar prioridades. Em alguns dos vídeos aí eu compartilhei com vocês a questão de que antes eu atendia ali 4, até mesmo 5 pessoas em um dia só. E hoje eu consigo já. Eu fiz essa organização da agenda que fez olhar de uma outra forma para minha agenda. Eu consegui conciliar as coisas ali. Então, ter feito essa organização de horários de atendimento que antes eu não tinha, era meio que conforme a agenda do cliente e não a minha. Então, se o cliente podia fazer o atendimento, eu podia atendê-lo ali às meio-dia, eu ia atender o cliente meio-dia. Se ele podia às 6 horas da tarde, eu ia atender às 6 horas da tarde. E hoje não faço mais isso. Então, é de acordo com os horários que eu tenho disponível. Então, vou disponibilizar ali os períodos manhã, tarde e noite, sendo que à noite eu só tenho um horário, tarde e manhã eu ainda tenho 2 horários que a pessoa pode escolher. Exceto
alguns dias da semana que não vai ser mais possível. Até mesmo por conta agora dessa questão do Stefano não estar mais comigo. E nos horários já que eu vou estar atendendo, eu preciso de uma pessoa para cuidar do João Pedro, porque não tem como, né, fazer o atendimento com uma criança correndo dentro de casa. Então hoje eu tenho aí uma pessoa que vai ficar com o João Pedro, maravilhoso. E aí tem 2 dias na semana que na parte da manhã ela não vai poder estar. E tá tudo bem, porque eu consigo conciliar em um outro horário. E ainda sobre essa questão, a questão também de de organizar tudo na agenda. Então isso já veio facilitando, faz tempo que a gente utiliza a agenda, tanto eu quanto o Stefano, a gente sempre utilizou e hoje a gente tem a agenda em conjunto, então eu sei o que o Stefano tem marcado na agenda, assim como ele também tem acesso à minha agenda, cada um no seu celular. É maravilhoso, é uma ferramenta do Google Agenda, tá, gente? Depois vocês pesquisam, não vou saber explicar, porque quem colocou essa ferramenta foi o Stefano, então eu não sou muito tecnológico, não sei explicar essa parte. Mas funciona muito aqui em casa, muito. Então, já ter esse hábito de usar a agenda, ela facilitou demais. Por quê? Porque hoje eu coloco lá os horários que eu não tô atendendo, eu tô fazendo provavelmente alguma coisa administrativa, as partes burocráticas e tudo mais, ou estudando. Então, isso tudo eu coloco dentro da agenda. E aí, agora, né, nessas 2 últimas semanas, essa nova adaptação aqui em casa, o que aconteceu? Os horários que o João Pedro está acordado e eu consigo fazer as tarefas ali ou as atividades com ele na área externa da casa, né? Porque eu já percebi que quando eu entro ali pro escritório, né, entre aspas, que é onde fica a minha mesa de trabalho, quando eu sento ali, o João Pedro vem, ele já quer ficar mexendo nas coisas. E aí o que acontece? Eu não consigo, porque ele quer mexer no mouse, ele quer ficar mexendo no teclado, então não funciona. E aí eu falei, tem tarefas que eu preciso executar pelo celular, porque eu estou sem o notebook, o Steph está usando meu notebook, então acabo que eu tenho que fazer algumas coisas pelo celular. Então o que eu faço? Tem um toco ali, um tronco ali fora, ou um sofá ali fora que eu deixo lá ali, nesses tempos que não está chovendo, ainda bem, então eu tô conseguindo lá para fora e fazer as atividades que eu tenho que fazer de trabalho ou de estudo, eu faço na área externa da casa. Por quê? Porque enquanto eu estou executando, o João Pedro está correndo, está chutando a bola, está brincando com os passarinhos, ele está fazendo alguma coisa lá fora e ele deixa eu executar a minha tarefa ali e eu fico ali meio que de olho nele. Então, não tendo nada de risco, a gente fica brincando, ele fica brincando lá fora e eu executando a tarefa. E aí eu coloco algumas coisas práticas que dê pra ficar de boa lá fora. Quando ele dorme, ele tá fazendo ainda 2 sonecas. Eu acredito que aí ao longo desses próximos tempos a soneca vai ser uma única soneca. Então eu vou ter que me organizar novamente. Mas enquanto isso, ele tá fazendo 2 sonecas. Então ele faz uma na parte da manhã e uma na parte da tarde de mais de 1 hora. Então esses horários que ele tá na soneca é onde eu aproveito para executar as coisas que eu preciso fazer ali no computador, que não tem como eu fazer com ele, que é onde eu preciso de realmente mais atenção, de mais um cuidado. Então é onde que eu vou ali e foco, sem ficar mexendo no Instagram, sem ficar mexendo no celular, respondendo qualquer outra coisa que não seja aquela tarefa. Então, ter esse foco, eu já devo ter falado em algum dos outros vídeos, ter esse foco, ó, vou fazer isso. Enquanto a menina tá dormindo, eu tenho esse tempo aqui pra eu fazer, tá? Então, eu coloco em ação. A parte da tarde, quando eu não tenho atendimento, a mesma coisa. Quando eu tenho atendimento, aconteceu o quê? Até agora foi uma vez só. Ele ficou com a pessoa que vai cuidar dele e foi lindo, foi perfeito. Eu consegui executar com excelência e foi perfeito. Então, tem sido dessa forma. Então, a gente vai se adaptando, porque hoje o João Pedro ele não vai para creche. Eis a questão, quando que ele vai pra creche? Dei o nome, confesso que um pouco
reflexiva se realmente há a necessidade dele ir pra creche, porque dependendo de como a gente tiver nossa rotina, se ficar nesse ritmo que nós estamos, que tá um ritmo bom de trabalho, tá um ritmo ok, pretendo continuar nesse ritmo gostoso, que ao mesmo tempo eu consigo conciliar a minha vida mais maternidade, mais profissional. Então, se ficar realmente nessa forma, provavelmente eu fique aí mais um ano cuidando do João Pedro em casa. E assim, gente, a gente tem essa questão de tenho que levar meu filho pra creche porque lá ele vai interagir com outras crianças, ele vai aprender e tudo mais. Que foi ali trazido, né, pra gente, principalmente para as mães, nesse modelo de mercado tradicional, né? Então, a mãe precisa estar trabalhando, sair para trabalhar, enfim, e tem que ter alguém para cuidar da criança. Só que aqui em casa, eu não saio para trabalhar, eu trabalho em casa. Então, eu tô aqui reflexiva. Depois, se vocês, quem cuida de criança em casa e trabalha também, depois manda aqui qual que é a sua opinião sobre isso. Quero saber mais. Então, tamo aí, né? Vamos ver os próximos capítulos e eu irei compartilhar aqui com vocês mais sobre isso. Mas por enquanto, gente, de verdade, não tá sendo algo surreal trabalhar e ter uma criança em casa, principalmente agora depois dessa mudança do Stefano não estar mais 100% em casa e tá indo pro escritório. Então, deixa eu ver se tem mais algum ponto pra compartilhar aqui com vocês, que eu fui anotando algumas coisas. Tá. Eu coloquei aqui priorizar o tempo, não aceitar qualquer cliente. Então, meus horários são sempre com horário marcado. Então, agora eu determinei a minha agenda. Então, não mais a agenda do cliente, mas sim de acordo com a minha agenda. Organizar o financeiro. O financeiro, eu sempre faço ali o meu controle semanal, que é algo que eu vou vir trazer aqui para vocês sobre isso ainda. Então, eu consigo conciliar ali, ter uma noção. Então, meio que isso tá de tranquilo. Mas a ideia aqui é que quando a gente tem uma rotina, ela pode e deve ter ali suas prioridades e entender que naquele momento eu preciso fazer aquilo e tá tudo bem. Às vezes eu tenho que talvez mudar algum horário, nem acontece do João Pedro acordar antes e eu não conseguir terminar meu serviço, porque quando ele acorda, minha prioridade acaba sendo estar com ele, e eu tenho essa flexibilidade. Eu entendo que muitas mães não têm essa flexibilidade, e aí é adequar a sua realidade, né? Mas tô trazendo aqui a minha, e isso tem feito com que eu não me limite. Então, eu tô indo atrás de mais clientes, meu negócio voltou a dar aquele boom, que eu tô muito feliz, inclusive. Então, assim, a gente vai se adaptando com as fases que a gente vai vivendo, né? E ter uma criança, minha irmã, ela sempre falava, né? Que ter uma criança em casa é a gente tá jogando, por exemplo, um videogame. Que cada fase da criança é uma fase diferente. Você vai passando de nível e aí não vai ficando mais fácil, mas vai dificultando em algumas outras coisas. Então, um exemplo, antes o João Pedro, ele era 100%, precisava de mim. Hoje, não, 100% ele não precisa de mim. Então, ele já tem ali uma independência com algumas coisas que tem facilitado. Porém, eu preciso dar uma atenção maior para ele, porque agora ele já tá na fase de subir nas coisas, de mexer nas coisas, que traz essa questão de preocupação e que traz perigo para ele. E que antes, quando ele era nenenzinho, ele não fazia essas coisas, porque ele ficava parado praticamente. Então, são fases diferentes e a gente vai se adaptando, né? Então, acredito que seja isso, tá? Vamos pro próximo vídeo aí na próxima semana. Então, tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um comentário aqui sobre esse relato que eu trouxe para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo para eu estar trazendo mais, acredito que sim, né? Porque gostaram aí dos últimos vídeos que eu gravei nesse formato.
que eu vou trazendo mais conteúdos aqui, tá bom? Então, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.